Abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé chamado Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler somente o versículo 1 e 2. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, dá-me, Senhor, no abrir da minha boca a Tua palavra com sabedoria, para fazer notório o mistério do Evangelho. E que a minha palavra e a minha pregação, Senhor, não consistam em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a minha fé e a fé dos meus irmãos não fique apoiada na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. A Ti a glória, a honra e o louvor eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar. Que eu me lembre, esta é a terceira vez, aliás, as últimas 3 vezes, essa é a terceira, que ministrei para os irmãos, com exceção do Dia das Mães, eu falei sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero falar novamente a respeito do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que essa é a mais urgente experiência de que nós estamos precisando nesses últimos dias. Nós precisamos andar no Espírito Santo. E precisamos discernir os espíritos que estão por aí. Esse texto que eu li com os irmãos é um texto muito rico, muito rico. Aqueles que ministram, aqueles que pregam, podem extrair daqui vários estudos, várias mensagens. Observe, por exemplo, você pode falar sobre o Espírito Santo. E aqui diz que o Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo aqui, é evidentemente o Espírito Santo. Ele expressa aqui algo visando os últimos tempos. Que tempos são esses do qual o Espírito Santo está falando? Também diz que alguns apostatarão da fé. Então, não são muitos, são alguns. E fala de um grupo que tem fé. Um grupo que exerce fé. O texto fala de espíritos malignos. Menciona a classe, espíritos enganadores. Menciona que alguns vão obedecer a esses espíritos. Fala de ensinos de demônios, demônios como mestres ensinando na igreja. Fala de hipocrisia, o que significa isso? Fala de mentiras, fala de mente, consciência cauterizada. Veja quantos assuntos, quantas coisas que servem como temas para a gente estar desenvolvendo. Mas eu quero falar rapidamente sobre o Espírito Santo fala. Vamos falar juntos? O Espírito Santo fala. Mais alto. O Espírito Santo fala. Muito bem. O Espírito Santo fala. Em Hebreus 3, versos 7 e 8,
O escritor diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo está falando, irmãos. Há muitos espíritos no mundo. Há muitos espíritos no mundo. E fora do mundo também. Por exemplo, a palavra nos ensina que os anjos são espíritos. Espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós temos aqui, eu aprendi isso e desenvolvo isso na minha vida. Quando eu vou pregar, nesse momento, eu tenho a consciência, assim eu creio, que eu estou falando a espíritos humanos, que são vocês, não espíritos humanos enviados de algum lugar para cá, porque o homem, ele é um espírito, possui uma alma e habita no corpo, nós já sabemos disso. Eu estou falando a espíritos angelicais. Eu creio que os anjos estão aqui. Amém. Está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu creio que os anjos estão aqui acampados nesse lugar. Amém. Não podemos vê-los, nem tocá-los, nem senti-los, mas podemos crer que a eles foi dado ordens ao nosso respeito. E há espíritos malignos. Às vezes há espíritos escondidos em áreas de algumas vidas que há séculos estão naquela família, enraizado. O pai morre, passa para o filho morre, passa para o neto, o neto morre, passa para o bisneto, e vai passando. A Bíblia chama de espíritos familiares. E isso não é muito difícil você verificar que há em certas famílias uma dureza de coração, uma dificuldade muito grande na família para entenderem a palavra, para se converterem ao Senhor. A gente percebe que há famílias que de geração a geração, parece que há uma maldição que vai passando de pai para filhos. Assim também percebemos famílias que são submissas ao Espírito Santo, e a fé vai sendo transmitida de pai para filho. Os filhos passam a andar nas pisadas da fé de seus pais. Os netos dão continuidade, os bisnetos, sabemos disso também. Mas há muitos espíritos, vemos isso aqui no verso 1, espíritos no plural, não sabemos quantos milhares, ou quantos milhões, ou bilhões, trilhões, não sabemos, mas são muitos. Nesse texto, o Espírito Santo traz uma revelação. Ele revela a existência de espíritos malignos influenciando os homens a agirem contrariamente às doutrinas do Espírito Santo. Fale comigo, o Espírito Santo, ele é o mestre. Ele nos ensina, irmãos. É o Espírito Santo quem nos conduz a Jesus, nos leva a Jesus. É Ele quem nos apresentou ao Senhor Jesus. Agora, o Espírito Santo, ao meu ver, ele não pega você pela mão e leva na marra. Diz assim: vem aqui, vem, senão eu te mato, eu vou te levar a Jesus, ou então eu vou te fulminar agora mesmo. Não. Ele não age por força, nem por violência. Ele age por convencimento. Ele nos convence que somos pecadores, que precisamos de Jesus, e que sem Jesus nós estamos, ou seremos para sempre, perdidos. Estamos irremediavelmente perdidos, a menos que
sigamos a direção do Espírito Santo, irmãos. E preste atenção no Espírito Santo. Eu ouvi, certa vez, o Benenim citando a Catarina Kuma. Ele disse que o que chamou a atenção dele naquela reunião foi que Catarina Kuma disse: silêncio, não ofendam o Espírito Santo. Não ofenda o Espírito Santo. Esteja atento ao mover do Espírito Santo. Eu, ali no meu cantinho, até o Rafael pediu para orar aqui, para vir impor as mãos. Eu disse: não, continua. O Espírito Santo não deu a mim a direção para fazer o que eles estavam fazendo naquele momento. Poderia ter me dado, mas me deixou no cantinho ali. Cantinho. Acontece, mas o senhor não é o pastor da igreja? Sou, mas não sou sozinho. Eu me lembro, estou me lembrando agora, quando aquela mulher foi ao encontro do Eliseu, o seu filho morto lá, e ela se aproximando, o Eliseu percebeu, enviou o Geazi, ou Geazi, o seu servo, e disse: corre lá, pergunta para ela, se está tudo bem com ela, com o seu marido, com o seu filho, porque o Senhor não me revelou nada. Deus poderia, como sempre fazia, ter avisado, ter falado para Eliseu. Então eu estava ali, eu igual a Eliseu. De repente, o Rafael e o pastor Samuel começaram a agir. Eu não posso impedir, irmãos. Eu já disse isso várias vezes para os irmãos e não me canso de dizer. Não me canso, porque é ensino. Se você todos os dias levanta aquele horário para ir para o seu trabalho, pega o seu carro e vai por aquela rua, e de repente um dia de manhã você levanta e cisma de não ir por aquela rua, você está com vontade, vem à sua mente ir por outro caminho, obedeçam. Porque se você é crente, o Espírito Santo habita em você. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita aí dentro. Mas como pode ser isso? Ele cabe aqui dentro. Eu não entendo isso também, irmãos, mas eu creio. Não quero entender como é que essas coisas acontecem, mas queira crer que essas coisas acontecem. Amém? Olha, ao dar ouvidos a espíritos enganadores, o homem conduz-se a si mesmo à perdição por sua própria culpa. Eu estava analisando isso no verso 1, porque está escrito: dando ouvidos. Os espíritos enganadores, eles não vão agir de uma maneira que, ao você cair na cilada deles, ao você obedecer o comando deles, vindo você a perceber que foi enganado, você possa pôr culpa neles. Não. Eles lançam a ideia. Escuta aqui, irmãos, presta atenção, jovens. Eles lançam a ideia. Se você captar a ideia, eles vão se alegar com isso. Opa, ele pegou a minha isca. E se lá adiante você perceber que caiu na cilada dele, e você disser: foi você, demônio? Eu disse: não, eu não fiz nada, não tenho culpa nenhuma, o problema é seu, você é que escolheu aquele caminho, você é que preferiu seguir a minha sugestão do que a sugestão do seu pastor, que não era do pastor. Aí você descobre que era o Espírito Santo que estava falando.
Foi você. E vou dizer mais ainda, irmãos. O Espírito Santo não vai puxar você pela barra da saia ou da calça, ou pelos cabelos ou pelo cotovelo, dizendo, não entra aí não, porque aí o demônio está te levando por aí, não vai não, volta. Não, o Espírito Santo não. Ele não faz isso. Rafael, me ajude aqui numa ilustração. Pastor Samuel, me ajude aqui numa ilustração. Pega a Bíblia. Abra a Bíblia. O Rafael vai representar o Senhor Jesus. Fica em pé lá. Aí tá bom. Abra a Bíblia. Jesus é a palavra. Samuel representa o homem que está sendo, vem aqui, guiado pelo Espírito Santo. Graças a Deus. E eu vou representar o Espírito Santo aqui. Eu vou dizer, Samuel, você precisa de Jesus. Quem é Jesus? Lá está Jesus. Aí vem um demônio que ninguém é digno de representá-lo aqui. E vai dizer, Samuel, o bom mesmo, tá vendo aquela roda de batuque lá? Lá é que é bom, rapaz. O velho homem chamado Samuel vai preferir lá. Lá tem coisa que ele gosta. Ele olha e diz, lá tem a 51, tem a 52, tem a número 1, tem a número 2. Lá tem um velho barreiro, tem um jovem barreiro, lá tem tudo, Samuel. Lá tem um repepé, aquele outro. Samuel, olha o forró, tá gostoso lá, olha as barras de saia lá. O pastor Davi Clava falava para nós pastores, brincando, ele falava as verdades. Ele dizia, vocês pastores, vocês têm que se livrar de 3 barras. 3 barras. Vocês precisam ter cuidado com as 3 barras, que são as 3 barras que derrubam um homem, derrubam um ministério. É a barra de ouro. A barra de ouro, quer dizer, cuidado com o dinheiro, cuidado com a riqueza. A barra da saia, ele falava cuidado com as mulheres. Lá na Lapa eu dava atendimento a muita gente, no gabinete pastoral. Muita gente, filhas para falar comigo. Não somente comigo, qualquer outro lá. É que era muita gente. E eu mandei cortar a porta da minha sala e pus um vidro grande para que as pessoas de fora me vissem conversando com a pessoa que estava lá dentro. E quando eu tinha que impor as mãos sobre uma mulher, uma moça, eu ia lá na secretaria, chamava a irmã que trabalhava lá, ela vinha, entrava na sala comigo, eu botava as mãos, orava, depois paz do Senhor. Por quê? Jovens, homens, olhem para mim, filhos, cuidado com a barra da saia. Que o espírito maligno manda você olhar para lá, viu? E ele dizia, cuidado com São João da Barra. São João da Barra levava culpa. Ou seja, bebidas alcoólicas. O Espírito Santo não te conduz para lá, mas se você quiser ir, ele fica de cá. Ele fica observando. Se você cair, não culpe o Espírito Santo. Você sabe o que é errado. Eu conversava com uma pessoa e eu disse para essa pessoa, fica aí. Eu dizia para essa pessoa, entra no teu quarto, pega uma folha de papel em branco, pegue uma caneta e escreva uma carta para Deus. Aliás, 2 cartas você vai escrever. Numa carta você vai escrever tudo aquilo que você sabe que é errado.
sabe que Deus não gosta, sabe que é pecado, mas você fez. Escreve. Não é uma única pessoa que está me ouvindo nesse momento que não sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe. Você sabe. Você sabe que nós dançamos só para Jesus. E você sabe quando a dança não é para Jesus. É uma maneira que o espírito maligno tem de confundir. Sabe qual é a palavra que os espíritos enganadores mais usam? O que tem? O que tem? O que tem isso? Quando o crente começa a dizer o que tem isso, o que tem aquilo, ele está debaixo da influência desse espírito enganador que está agindo nesses últimos tempos. Outra palavra, é só para ver como é que é, só para experimentar. A Sociedade dos Alcoólicos Anônimos tem uma frase que eles usam lá: evite o primeiro gole. Está me ouvindo? Evite o primeiro gole. Evite o primeiro palavrão. Evite o primeiro passo. Evite a primeira vez. Evite a segunda olhada. A primeira é quase inevitável, mas a segunda é evitável. Os espíritos enganadores, irmãos, estão destruindo diz aqui, uma parte dos crentes. Diz aqui, alguns apostatarão da fé, vão abandonar a fé, vão deixar de seguir a Jesus. Por quê? Porque deram ouvidos a doutrinas de demônios, ensinos malignos, irmãos. O Espírito Santo nos conduz a Jesus. Aí o Espírito Santo diz: Samuel, eu queria apresentar você ao meu amigo Jesus. E se o Samuel quiser, ele vem. Se não quiser, vira as costas. Se você quiser ouvir o que o Espírito Santo está falando agora, irmãos, você vai ser abençoado. Mas se você quiser virar as costas, se você quiser fazer parte desses que apostatarão da fé nesses últimos dias, o Espírito Santo vai deixar. Não é que ele vai deixar, não vai impedir, porque a escolha é sua. Mas se você quiser acertar a sua fé, acertar o seu coração com o Senhor, o Espírito Santo está aí a falar. Aqui está Jesus. Não dá para olhar para Rafael, é para olhar para a palavra. Aqui está Jesus. Aqui está Jesus. A palavra é Jesus, Jesus é a palavra. Você quer conhecer a Jesus? Leia a Bíblia. O Espírito Santo, Jesus disse, Ele vos fará lembrar as coisas que eu tenho dito. O Espírito Santo não pode fazer você lembrar de algo que você não leu. Ele não pode fazer você lembrar de algo que você não ouviu. Ouça a mensagem, irmãos, nós temos boas mensagens aqui na nossa igreja.
Há muitas mensagens gravadas. Eu tenho várias mensagens arquivadas até na internet. Pastor Frank todos os dias colocando. Nós temos uma rádio 24 horas por dia no ar, pela internet naturalmente, ministrando a palavra. Ouça a palavra. Escuta. Quem comeu pão hoje de manhã? Levanta a mão. Levanta a mão. Você não comeu, não? Pão, qualquer coisa. Mandioca, carne seca. Quem comeu hoje de manhã? Levanta a mão. Quem comeu ontem de manhã? Levanta a mão. Antes de ontem de manhã? Levanta a mão. Todo dia de manhã você come? Todo dia na hora do almoço, quem come? Talvez esteja em jejum. Todo dia na janta, quem come? Todo mundo. Assim é a palavra de Deus. Você tem que comer a palavra todo dia. Comer a palavra todo dia. Quando você come a palavra, Jesus é revelado a você pelo Espírito Santo. Por favor, irmãos, não esqueçam disso. É muito importante isso. Nesses últimos dias é imprescindível. A igreja, através de seus membros individualmente, precisa estar tão cheia do Espírito Santo quanto possível. Lá em Apocalipse capítulo 22, verso 17, diz assim: o Espírito Santo e a noiva dizem: vem. Eu tenho visto aí boa parte da noiva dizendo: não vem agora não, Jesus. Não vem agora não. Uns dizem: eu preciso casar. Eu preciso me formar. Eu preciso experimentar isso e aquilo. Dá um tempo. Não estou pronto, irmãos. O Espírito e a noiva dizem em uníssono: ora vem, Senhor Jesus. Deixa eu ler isso aqui para vocês, quer ver? A dureza de coração, a natureza indomável e a cauterização do entendimento são resultados de submissão contínua às doutrinas de demônios. Você fala, a pessoa não entende, não obedece, resiste sempre. Agora, um coração manso e ensinável, uma natureza com traços do caráter de Cristo, um entendimento submisso são resultados de uma comunhão comum com o Espírito Santo e com as suas doutrinas. Fale comigo, o Espírito Santo é Deus. Nós conhecemos a Deus por causa do Espírito Santo, irmãos. Nós conhecemos a Jesus por causa do Espírito Santo. Se você não conhece o Espírito Santo, você facilmente vai ser enganado por outros espíritos que não são o Santo. Mas se você conhece o Espírito Santo, se você procurar andar na direção do Espírito Santo, o que é andar na direção do Espírito Santo? Irmãos, um moço chegou para mim uma vez e disse assim, com todo respeito a quem está passando por algum problema semelhante, mas o moço diz assim: eu queria que você orasse para o meu divórcio sair logo, para eu poder casar logo com a outra. Eu disse: eu não posso fazer esse tipo de oração. Por quê? Porque Deus disse que Ele odeia o divórcio. Como é que eu posso pedir ao Deus que odeia um divórcio, abençoar para o seu divórcio sair logo? Não posso. Para você andar no Espírito Santo, irmãos, você precisa conhecer a palavra, para não ser enganado pelos espíritos malignos, porque os espíritos malignos também citam a palavra.
torcem a palavra. Desde o início foi assim. A serpente enganou a Eva. Ela disse, é assim que Deus disse, e acrescentou. Fez aquela leitura bíblica que a gente estava falando no outro dia aí, com uma ênfase diferente. A Eva disse, não, foi assim, assim, e acrescentou a palavra. Ah, sabe por que ele disse isso? Porque ele sabe. Não tenha nenhum diálogo com o espírito maligno. Você é precioso demais. Você foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Para ser cavalo do diabo. O Senhor, irmãos, foi o Senhor que escolheu dar a mim e a você autoridade sobre os espíritos malignos. Ele escolheu a mim e a você para que sejamos templos do seu Espírito. Veja o grau de importância, o lugar precioso que Deus nos deu, que Deus nos colocou. Há muita coisa para se dizer, a nossa hora não nos permite, mas eu queria que a igreja saísse daqui hoje pensando nisso. Procure discernir qual é o espírito que está atuando aí no meio onde você vive, na sua casa. Procure discernir. Tem muita coisa para se observar, irmãos. Há muitas esposas cujos maridos detestam a palavra e não sabem como encarar a situação, e maridos também com suas esposas. Há famílias inteiras que estão sendo contaminadas. Irmãos, a gente estava vendo um programa evangélico, a minha esposa até disse, parece que essas pessoas não vão à igreja para buscar a Deus. Elas vão à igreja para buscar coisas. Tipo, quem veio aqui para receber uma cura e está levando a cura? Eu. Quem não tinha uma casa própria agora tem? Eu. Que você receba tudo isso, irmãos. Cura, casa própria, carro próprio, tudo isso. Não tem problema nenhum. Não estou falando contra isso. Mas quantos aqui não tinham o Espírito Santo e agora estão andando no Espírito Santo? Quantos aqui não tinham a Jesus e agora estão com Jesus? Quantos aqui estavam andando errado, longe dos caminhos do Senhor e agora estão alinhados com o Senhor? Quantos aqui estavam com seus filhos perdidos e o Senhor os libertou? Quantos aqui estavam com o seu lar destruído e o Senhor restaurou? Isso não tem dinheiro que paga, irmãos. Nós estamos celebrando esta semana a semana da festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes. Mover do Espírito Santo. Você pode ficar de pé? Feche os seus olhos. Levante as suas mãos. Doce Espírito Santo.